aonde Moisés pôde dizer: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. A história aqui do povo de Israel, nós a conhecemos bem, sobre o trabalho que esse povo pôde trazer para Moisés. Vemos, queridos irmãos, que Israel foi o povo escolhido por Deus. Israel é a nação escolhida por Deus para levar as demais nações, mostrar às demais nações a grandeza e o poder desse Deus, um Deus santo, um Deus poderoso. E quando nós olhamos que Deus agora liberta esse povo da escravidão, Deus os guiou com segurança pelo deserto, nós vemos que nada faltou para este povo. Nós podemos olhar pela palavra que a comida não faltou, a água não faltou, as vestes não faltou, a presença de Deus era real com eles. E observamos então que a história de Israel, a história do povo de Deus, a caminhada pelo deserto durante seus 40 anos, irmãos, foi uma peregrinação, aonde, se nós olharmos hoje, fizermos as colocações devidas, a história desse povo caminhando pelo deserto é a nossa história. É a nossa história hoje. Deus os tirou do Egito, Deus nos tirou do mundo, Deus acompanhou-os durante todo o percurso, Deus tem nos acompanhado. Da mesma forma, Deus tem suprido as nossas necessidades. Amém, igreja? Deus tem suprido, repito, as nossas necessidades, porque o Senhor não desampara os seus. Deus não desampara aqueles que Ele tem chamado, que tem se colocado prontamente na presença de Deus. E agora nós olhamos esta frase que me chama muita atenção enquanto eu meditava durante a semana em uma palavra para hoje: a presença de Deus. O que causa a presença de Deus nas nossas vidas? A falta dessa presença. O que acontece com a falta da presença de Deus? Observamos algumas colocações, algumas situações, a qual Deus se faz ausente. E diga-se de passagem que Moisés, ele tinha a direção e tinha a promessa de Deus. Nós temos a promessa de Deus também e temos a direção de Deus. Mas Moisés foi enfático, desejando a presença. Se o Senhor não for conosco, se a sua presença não estiver conosco, nós não iremos. A presença de Deus é de uma importância muito grande. A presença de Deus, irmãos, é algo que precisamos buscá-la diariamente. Então, queridos irmãos, vemos que sem a presença de Deus na vida do homem, ele se torna, como nós observamos lá no livro de Timóteo, em 2 Timóteo, que os homens, como diz o versículo lá, tendo a aparência, 2 Timóteo capítulo 3, verso 5, o homem fica tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. A presença de Deus, a falta da presença de Deus nas vidas, a pessoa, ele perde muitas coisas. Ele deixa de ter a sensibilidade das coisas. Ele se torna um mentiroso, ele se torna um trapaceiro pela falta da presença de Deus na vida dele. Ele se torna um orgulhoso, e muitos males, irmãos, é causado por essa falta, por esse mal, a falta da presença de Deus. Com a falta da presença de Deus, nós ficamos, irmãos, à mercê da força do inimigo
nas nossas vidas. Nós damos brechas para ele poder penetrar na nossa vida. Mas quando nos enchemos, quando nos buscamos, nos preocupamos com a presença de Deus, as coisas se transformam, as coisas se modificam. A falta da presença de Deus faz o homem se esconder. O homem, quando ele se esconde, o pecado está se alastrando, está crescendo na vida dele. É um grande perigo, é um grande problema. Nós detectamos com muita facilidade, pelo semblante da pessoa, a presença de Deus. Por quê? Porque a presença de Deus, irmãos, ela demonstra o nosso estado espiritual. A alegria é um estado espiritual da presença de Deus. O cristão, ele é alegre, independente das circunstâncias. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. E a ausência da presença de Deus tira a alegria da vida do homem. Tira a alegria da nossa vida, a falta da presença de Deus. Por isso nós observamos muitas situações onde o homem está triste, abatido, muitas vezes sem ânimo, desanimado, porque está faltando a presença de Deus. Davi pôde dizer lá no Salmos 43, verso 4, ele diz o seguinte, que a alegria de sua alegria era ir à casa do Senhor. Já foi lido aqui nesta noite, o pastor pôde ler, essa alegria de podermos estarmos juntos, quando nós nos aproximamos, irmãos, de Deus, com um coração sincero, com um coração aberto, podemos recebermos dele a plenitude da alegria do Senhor. Quando vemos servos de Deus lá no passado, caminhando para as arenas onde os leões estavam, e iam cantando, glorificando a Deus. Quando servos do Senhor em Roma eram levados para serem feitos como candeeiros, como luz, através dos seus corpos incendiados nas ruas, iam com alegria, porque a presença de Deus era real nas suas vidas. A presença de Deus muda, irmãos, a nossa forma de olharmos para as coisas, de entendermos, de receber, e o coração alegre. A presença de Deus nos proporciona uma alegria, um coração alegre, de glórias a Deus, de aleluias. A alegria é vista quando a presença de Deus é real em nossa vida. Hoje tem faltado muito a presença de Deus. Não é um dirigente de culto que vai alegrar os irmãos, mas o que alegra os nossos corações é a presença de Deus, é a presença do Senhor. Podemos fazer um malabarismo que for aqui, mas você vai continuar sem alegria. Mas quando o Senhor se faz presente na nossa vida, na sua vida, você vai dizer: que culto abençoado, que culto alegre. Ainda que muitos não estivessem alegres, mas você está se regozijando, você está se deliciando pelo fato de estar na casa do Senhor, de estar com a presença de Deus na sua vida. Então é momento de nós analisarmos: será que a presença de Deus, ela não está faltando em minha vida? Como é bom estar cultuando ao Senhor, como é bom poder estar na casa do Senhor. A alegria nos traz a casa do Senhor. A alegria nos traz, irmãos, no lugar onde os santos se reúnem. Talvez eu esteja falando agora, para irmãos que ainda não têm o prazer em casa de voltar a cultuar ao Senhor, mas nada pode tirar esses momentos de comunhão, de alegria, de estar adorando, glorificando e bendizendo o nome do Senhor nosso Deus. O que tem faltado em muitas vidas é
a falta da presença de Deus. A falta da presença de Deus tira esta alegria de estarmos na casa do Senhor. Tira-nos esse desejo, essa ansiedade de estarmos na casa do Senhor. Se o irmão notar isso, olha, a falta do desejo de estar nos cultos, repreenda e clame a Deus misericórdia. Não aceite, certo? Ouvimos muito disso nesses últimos tempos, de pessoas que estão caminhando para a cada dia se distanciando de Deus. Eu não estou indo na igreja, mas estou firme com Deus. É mentira. É impossível alguém estar firme com o Senhor e não estar congregando. É uma mentira que o diabo tem colocado nas pessoas, nas mentes. É uma grande mentira. É impossível alguém estar bem com o Senhor e não ter o prazer de vir à casa dele para exaltá-lo e para glorificá-lo. Está faltando a presença de Deus. Mas muitos não aceitam, questionam. Eu estou muito bem com Deus. Não somos nós que vamos discutir e brigar. Mas a realidade é a falta da presença de Deus que está acontecendo naquela. Graças a Deus por isso. E a presença de Deus, irmãos, nos proporciona muita coisa. Moisés sentiu: Senhor, se o Senhor não for conosco, a tua presença, nós não vamos sair daqui. Porque o que eu vou fazer sem ti? Esse povo, não vou não. Se o Senhor não for, eu não irei. Eu não sei como é que os irmãos veem a presença de Deus. Como é que você tem enxergado essa questão da presença de Deus, a ausência da presença de Deus, o esmurecimento. Muitos irmãos esmurecidos, desanimados, mas não conseguem admitir essa realidade, que ele está distanciando do Senhor. Ele está distanciando do Senhor. Irmãos, e se porventura você pode se encontrar nessas condições da ausência da presença de Deus, o que fazer? O que fazer para voltar a sentir, a se alegrar, a ter o prazer? Olhando para a palavra de Deus, irmãos, o primeiro passo para voltarmos ou voltar a sentir a presença de Deus é reconhecer. Lembra-te de onde caíste. Apocalipse nos fala muito claramente lá no capítulo 2, versos 4, 5. Lembra de onde caíste. Lembra o que te tirou, o que te afastou de sentir esta presença do Senhor. O que foi que lhe fez afastar? Porque Deus não se afasta de ninguém. Quem se afasta dele somos nós. Somos nós que nos afastamos de Deus. Foi Adão que se afastou de Deus. Deus continuou no jardim. A presença de Deus, irmãos, se não a tivermos conosco, nós não vamos prevalecer. Você não vai prevalecer. A palavra do Senhor nos ensina a confessar o nosso pecado, lá em João 1,9. Mas precisamos reconhecer com sinceridade, com coração puro. Precisamos pedir perdão a quem for preciso e a Deus. Por que isso? Porque às vezes há uma necessidade de pedir o perdão, não só a Deus, mas a alguém. A exemplo do filho pródigo, quando nós olhamos para a palavra de Deus, ele pôde reconhecer, depois de abandonar a casa do pai, de sair, de ir para o mundo, de precisar até comer a comida que os porcos comiam. Ele pôde reconhecer e pôde dizer no versículo, ele chegou em uma conclusão: levantar-me-ei e irei com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Muitas vezes a ausência da presença de Deus é por causa de mágoas, é por causa de situações que criamos, e estamos falando com Deus, mas quando na verdade eu estou precisando recorrer ao irmão e consertar uma situação que ficou desconcertada. E aquilo vem se arrastando na minha vida e a presença de Deus está bloqueada. E eu preciso, o irmão precisa se consertar.
para que você possa novamente a se alegrar com a presença do Senhor. Não podemos pôr panos quentes em cima. Ah, Deus já me perdoou. Infelizmente, nós vemos isso muito no meio evangélico. Cumprir, irmãos, os propósitos de Deus. Eu fiz algumas anotações aqui. Os propósitos de Deus através dos dons que Ele nos deu. E retornarmos às atividades na obra do Senhor. Cadê o ministério que você participou? O que foi? Por que parou? O que aconteceu? Cadê a voz tão linda que louvava ao Senhor, que se calou? O que aconteceu? A presença de Deus? Cadê o dedilhado dos instrumentos que alegrava tanto a igreja? Os chamados levitas, você que em tempos passados já pôde aqui adorar ao Senhor e a igreja se alegrou, mas a presença de Deus está faltando agora e você não tem mais esse prazer. Cadê você? Cadê, irmãos, as visitas tão importantes que você fazia e que são tão necessárias, principalmente nos nossos dias? Cadê elas? O que aconteceu? Cadê os momentos de oração? Cadê aquelas orações fervorosas, aquela alegria que você tinha de estar nas madrugadas orando, nos cultos das terças-feiras, nos momentos com as irmãs, nas orações diárias? Cadê aqueles momentos? Cadê a alegria de trazer o dízimo à casa do Senhor e as ofertas alçadas? Cadê aquele prazer de poder dizimar? A falta da presença de Deus começa a colocar coisas na cabeça das pessoas. Onde é que está, irmão, aquela vocação recebida pela imposição de mãos? Cadê? Ficou aonde? O que está faltando? Está faltando a presença de Deus. Deus se faz presente hoje em nossas vidas através do Espírito Santo. A presença dele agora não está mais ao nosso lado, mas ela está dentro de nós. Conforme Coríntios pode dizer: ou não sabei que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? A presença de Deus se manifesta hoje em nossos corações através do Santo Espírito, o Espírito Santo do Senhor. E Ele habita em você, Ele está em você. Ele não está com você, Ele está em você. Ele está morando, fazendo morada. Busque dele, busque do Espírito Santo direção. É Ele que convence-nos de todo pecado, de todo juízo e de toda justiça.